Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje foge um pouquinho da política tradicional, mas não vou dizer que a gente não fale de política, porque tem tudo a ver com política o assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos nos voltar um pouquinho para a agricultura, para a pecuária, sobretudo a agricultura, que é o mais forte um pouquinho aqui dentro do Distrito Federal. Os desafios do agronegócio, tanto em Brasília, a gente não deixa de viajar um pouquinho pelo Brasil, porque, afinal de contas, a necessidade que nós temos aqui talvez seja a mesma que você tem aí no seu município brasileiro. O dinheiro nunca chega na hora certa. Eu até que estou vendo, por exemplo, uma ação agora governamental. A Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura, já está falando, né, em liberação de dinheiro para a próxima safra, 2019-2020, que esse dinheiro chegue na hora certa, né, para que o agricultor realmente possa fazer o seu investimento e produzir, porque o Brasil cada vez mais vai produzindo e se transformando, sabe, na grande fonte de alimentos do mundo. Vamos falar um pouquinho? E a gente viaja um pouquinho pela nossa Brasília, e eu vou dizer por quê. Eu estou aqui desde o começo da cidade, né, nos anos 60, e naquela época, quando você dizia que alguém ia tentar produzir alguma coisa numa propriedade rural em Brasília, era motivo de dar risada, né? Todo mundo achava engraçado. O próprio presidente da República da época, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que inaugurou o Distrito Federal, que inaugurou Brasília, quando viu e a necessidade de que a cidade se formasse, que nós tivéssemos as famílias aqui, falou, nós temos que ter também alimentação. Aquele alimento não perecível, ele virá, o arroz vai aturar o ano inteiro, o feijão pode aturar o ano inteiro e vai aí por diante. Mas e a folhagem, os legumes? E aí o que fez Juscelino? Trouxe um monte de japoneses, principalmente de São Paulo, para dar uma olhada nas terras candangas. Qual foi a manifestação destes japoneses? Essa terra é ruim, não produz nada. Foi onde o presidente da República falou assim, ó, isso eu já sabia. Eu chamei japonês por quê? Porque vocês são os grandes inovadores. Vocês vão recuperar essa terra. E eles começaram fazendo isso, e depois nós descobrimos que o cerrado brasileiro é muito fértil. Nós produzimos em Brasília, por hectare, mais do que outros estados brasileiros na soja, no milho, no trigo. É uma grande realidade. E para a gente tratar deste assunto, e o que estamos fazendo em Brasília, principalmente com os pequenos produtores, intermédios produtores, estou recebendo aqui a presidente do Sindiforte, Sindicato dos Floricultores, Fruticultores e Horticultores do Distrito Federal. Ela também preside a ASFOR, Associação dos Produtores de Hortigranjeiros do Distrito Federal, e é a primeira mulher na presidência de um sindicato que chega à FAPDF, que é a Federação de Agricultores de Agricultura e Pecuária aqui do Distrito Federal. Estou com Sandra Vitoriano, produtora já está um bocado de tempo, hein, Sandra? Mais de 20 anos, né? Tem uma história marcada pela defesa do pequeno produtor. Seja bem-vinda, bom te conhecer. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, querida. É muito bom estar aqui, né, nessa TV tão linda, tão famosa, né, de apresentar o pequeno produtor, como você diz aí, Juscelino Kubitschek não tinha lugar melhor de instalar essa capital, né? Certo. Uma terra que, como ele falou, não era produtiva, mas a gente tinha a promessa. João Bosco falou que essa terra ia manar leite e mel. Está aí, um cinturão verde lindo no DF, né? Grandes agricultores, pequenos agricultores, levando alimentação na nossa alimentação todo dia, né? Hoje, Brasília é composta, eu acredito, cerca de 70% por pequenos produtores. Pequenos produtores. São tudo pequenas, né, propriedades que têm um grande
emprego e gera agricultura familiar, principalmente estão instaladas dentro do DF. Ela também está sendo a base da agricultura aqui no DF. E como gera emprego, hein? Emprego Direto e indireto, né? Direto, A sua propriedade fica... Fica na região de Braslândia, aqui perto, né? Sim. No entorno aqui do É uma DF. das zonas mais produtoras do Distrito Federal. Tem a né? grande... Com todo respeito à Planaltina, Núcleo Bandeirante Claro. e outras áreas que também produzem. Ela tem um polo grande do morango, né? Uma região alta, uma região onde produz o morango. Também tem uma grande produção de goiaba na região. Ali estão instalados grandes agricultura familiar que produz toneladas de produtos para a alimentação do DF. Descobrimos essa fonte, né? Forte, né? Perene. Quer Perene. dizer, a do morango ainda é rotativa. Mas da goiaba é maravilhosa, né? Mas agora com as tecnologias, antes morango era só mesmo, agora já tem as tecnologias, estufa, já tem morango todo ano. Então, a gente tem buscado, né? Eu tive a oportunidade, numa época, eu tinha um programa na TV Brasília, Canal 6, que falava de agricultura. E eu acompanhei muito as pesquisas da Embrapa e acompanhei exatamente quando eles, vendo Brasília desenvolver a plantação de morango, começaram a produzir in vitro as mudinhas de morango. É impressionante o que esses homens e mulheres da Embrapa fazem, né? Que coisa maravilhosa, que coisa assim. Olha, é esplêndido, é apaixonante você ver. E a agricultura, o pequeno produtor, o grande produtor, ele está cercado, né, de muitos profissionais aí. Temos a Embrapa, temos a Emater, temos também o Senar, que é um órgão forte, né, na orientação ao produtor. Então, nós estamos cercados. O pequeno produtor, o grande, está protegido, né, por esses órgãos competentes que ajudam o produtor a produzir com qualidade, né, com tecnologia. Então, basta o produtor se organizar para poder produzir com responsabilidade. A Emater ainda continua sendo uma grande fonte de ajuda para o produtor. Estou dizendo isso, já fui produtor em Brasília, né? Sou apaixonado por agricultura e principalmente a criação de pequenos animais, que eu me dediquei mais. Mas a Emater era uma companheirona, sabe, que nos acompanhava o tempo todo, a todo tempo. E eu fico feliz, né, de saber que a ministra agora também da Agricultura é uma mulher, a Emater também é uma mulher, elas são mais sensíveis, né? Eu fico feliz quando as mulheres alcançam esse cargo. Não é porque eleva a mulher, porque elas são mais sensíveis, né, a essas coisas do campo, mais sensíveis às coisas do lar. Então, elas vão mais à frente, ela dá passos mais largos, né? E a mulher tem uma visão muito mais ampla, né? Ela dá passos mais largos. A gente volta ao morango. Se não fosse a mulher consumir aquele morango maduro, que quando colhido ele não pode ir para a caixinha para ser vendido lá adiante, porque é uma fruta que se desgasta muito rapidamente, né? Você pega ela, como diz na minha terra, não sei como é que a gente fala aqui, é de vez, né? Não está totalmente madura. Coloca na caixinha para vender. Certo. Então, quando o produtor vai comprar, ele já está no ponto de ser consumido. Se você pegar o madurinho e colocar na caixinha, adeus. E aí entra a mulher, né? Fazendo os doces, fazendo as geleias, multiplicando de todas as maneiras possíveis e imagináveis. A festa do morango de Braslândia, que eu diga. Né? Nós apresentamos lá 1000 maneiras do suquinho do morango. As tortas deliciosas. As tortas maravilhosas, né? Meu Deus do céu. O caminho é esse, né? A mulher no agro, né? Eu estou desenvolvendo um projeto também na mulher no agro, porque a gente sabe como o desemprego está grande no Distrito Federal e a mulher ela tem um papel importantíssimo na família de segurar o homem no campo. Então, se a mulher quer sair do campo, ela sai, né? Ela quer tirar o marido, ela sai. Então, eu estou desenvolvendo um projeto da mulher no agro para a gente pegar todo aquele morango que não dá mais para ir para a caixinha, aquela goiaba madura, para a gente fazer uma agroindústria, processar esses alimentos, né, para a gente poder inserir no mercado.
Já existe em Braslândia alguns produtores Existe. que fazem a goiabada cascão, Tem. a goiabada simples, né? Certo. Um dos primeiros a enfrentar essa coisa foi meu cunhado, né? Produzia a goiabada Correia, né? E vendia doidado aí, né? Colocou no mercado e produzia muitíssimo. E atrás dele vieram outros também produzindo, até porque o que não falta é goiaba na região. Na região. E a mesma coisa, como eu disse, do morango, acontece com a goiaba. Você pega ela quase madura para colocar e vender. Aí ela vai chegar ao ponto praticamente de comer. Se você bota ela madurinha, ela vai chegar lá, já como diz o outro, se desgastando. É porque a mulher desenvolve ali a goiabada cascão, mas aí vem a comercialização. Eu quero inserir um projeto que Este é o cooperativismo, associativismo, para quê? Para essa cooperativa representa essas mulheres, que leva avante a produção delas, né? E não fica muito individual. Grande ideia, sabe por quê? O maior problema é exatamente concentrar a venda. A venda, a comercialização. E às vezes você não tem, ao concentrar a venda, você tem produto em larga escala. E quando o produtor sozinho vai vender, às vezes ele não dá conta de fornecer para toda a rede. Porque ele teria que ampliar muitíssimo e sozinho ele não fará isso, com certeza. Certo. Eu acho que aí este é o caminho. Mas você já tentou alguma coisa nesse aspecto? A gente já tem o programa da alimentação escolar, porque são inseridos, né, o hortifruti, a verdura, a fruta dentro das nossas crianças no DF. A Folha tem um contrato com o governo, né, já entregando, nós entregamos em 220 regionais do DF, atendendo... Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Porque eu vejo muita notícia, mas não sabia que realmente havia um consumo, principalmente na área estudantil. Esse ano o governo liberou quase 19 milhões para várias cooperativas e associações. A SO é uma que pleitou isso aí, ela tem um contrato de mais ou menos 2,5 milhões na regional do Gama, Núcleo Beneirante e Plano Piloto. Então, ela atende essas regionais com agricultura familiar, aquelas famílias que produzem no campo, que entrega para a alimentação escolar. E aí já deve estar começando o trabalho que você está querendo fomentar. Agora esse é um outro processo. Esse aí é o inaturo, é o tomate, é a cenoura, é o morango, mas nós queremos fazer o processado, processar aquela goiaba madura, processar o morango maduro, para inserir ali o suco já quase pronto, já industrializado na merenda escolar. Uma grande dificuldade que se tinha era exatamente poder fazer esse tipo de processamento e ter autorização para que isso acontecesse. Deram uma clareada nisso? Hoje existe porta aberta para que você realmente industrialize isso? Dificuldade tem, né? A gente sabe que nós vamos encontrar gigante pelo caminho. Mas eu creio que hoje o governo, as lideranças, estão com a mente muito aberta de ver a necessidade do campo. Não adianta eles botar barreiras, sabendo que a produção está lá para ser entregue, para ser vendida. Não adianta liberar crédito para o produtor se não tiver a comercialização. Tem que ser tudo muito bem casado. Porque você tem que incentivar a produzir, mas tem que saber também aonde a gente vai vender esse produto. Eu estou dentro da SEASA de Brasília e lá nós também trabalhamos com a comercialização. A minha associação é lá dentro da SEASA e com isso a gente vai trazendo o produtor, aquele que não tem uma comercialização, para comercializar o produto. Abriram as portas da SEASA para vocês, né? Com muita dificuldade. Hoje eu sou produtora, tenho pedra dentro da SEASA e nós colocamos aquele produtor que tem dificuldade dentro da SEASA. Para quem é de fora de Brasília, quando se fala pedra, as pessoas não vão entender, Não vão entender. É o espaço, olha, né? é um grande espaço, é um galpão enorme da SEASA, né? E como é colocado 99% das mercadorias no chão, e aí foi dividido em lotezinhos para cada produtor rural. E aí eles denominaram pedra cada espaçozinho daquele ali, né? E faz uma fartura, né, menina? Tem ajudado muito ao homem do campo, muito ao produtor rural, principalmente a agricultura familiar. Que ela eu acho que
As autoridades têm que olhar muito carinho para a agricultura familiar aqui do DF. Olha, eu estou com um vídeo aqui, vamos voltar um pouquinho no morango? Sim. Até porque, fora de Brasília, a maioria pensa que nós só produzimos morango. Nossa, Quero dizer a vocês que também somos grandes produtores de goiaba e na mesma região de Braslândia, por exemplo, nós produzimos aos borbotões, tanto morango como goiaba. E breve vão ser grandes produtores de uva. Nós vamos falar sobre isso daqui um tiquinho. Deixa eu mostrar esse vídeo. Olha, é um vídeo maiorzinho, mas eu achei interessante. Ele vai muita parte com música, mas mostrando a plantação de morango, né? Começa com um cidadão da Emater. Eu não sei, sinceramente, se ele continua por lá, mas eu aproveito que o vídeo já tem um tempinho, né? E ele explicando o que foi o começo do desenvolvimento do plantio. Tem, inclusive, um rapaz contando que ele dá sequência ao trabalho do pai, né? E contando a dificuldade de levar 10, 15 caixinhas de morango para vender no começo e, às vezes, voltando para casa com elas. Coloca esse vídeo aí, por favor. Brasília como um todo tem um microclima favorável para o plantio, né? A altitude, o clima seco, o fotoperíodo, o solo bem, vamos dizer assim, de textura média, na média do DF. Isso favorece muito a produção local. Assim, o que me mexeu assim foi na época que eu vim com camisa desse jeito, assim, achando que era um lugar muito quente, Brasília. No entanto, era frio. Eu fiquei pensando que dá morango, dá rosa, né? Era a atividade que eu exercia lá em São Paulo. Eu plantei, no segundo ano já consegui triplicar, não. Eu plantei uns 10 vezes mais do que a primeira vez. Senti firmeza, assim, que era uma atividade lucrativa. E aí eles pediram que doava morango e a gente transformasse licor, geleia, para poder ajudar a igreja. Atividades como ajudar, catequese, obras sociais, que muitas vezes tem muita gente agora carente que precisa de cestas básicas, ajuda, essas coisas todas. Então nós transformamos para isso. Com esse dinheiro nós vamos conseguindo fazer tudo isso. Braslândia, por conta da imigração japonesa na década de 70, com o início do morango aqui em Braslândia, fez com que outras pessoas olhassem a produção como uma alternativa. Eu nasci com meu pai, com minha família produzindo hortaliças. Meu pai já produzindo morango desde pequeno, quando era pequeno já brincava de comer morango, corria no meio do canteiro, ele ficava bravo. Então com isso eu já fui criando gosto pela cultura. A extensão e a pesquisa também ajudou, né, nesse processo. No ano de 2000, 2004, a gente apoiou muito essa cultura e ela veio crescendo e tal, a gente foi estudando, outras variedades vieram agregando e hoje ela está num nível de tecnologia bastante alto. No meu caso eu não uso mais defensivo químico, nem tóxico, não uso. Até me lembro, a primeira vez que a gente foi no Ceasa levando um morango em dezembro, que era uma coisa bastante atípica para a região. E com isso a gente veio levar 10 caixas de morango, todo mundo achou legal, interessante, e nós voltamos com as mesmas 10. A gente não conseguiu vender nenhuma, mas isso não desmotivou meu pai, nem eu, pra gente continuar estudando. Agora nós temos essas variedades de morango saborosas, né? Muito gostosa. Então tem pessoas trabalhando para melhorar a qualidade não é só em quantidade de produção, mas no sabor também, né? E esse ano eu tô firme na qualidade de sabor, porque se estiver estressado, contrariado, querendo só ganhar dinheiro, não dá essa qualidade, né? Além do cuidado básico, assim, a gente tem que ter alguma coisa diferenciada.
Esse vídeo é da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Dá vontade de ir lá comer esse morango, não dá não, menininha? Você produz morango, não? Produz. É mesmo, é? Quantos hectares você tem lá? 4. É pequena. Não, Brasília é tudo terras pequenas, né? Nós somos tudo propriedade pequena mesmo. E a produção, assim, é pouco espaço, né, para você produzir. É pequeno, vai produzir em 4 hectares para você ver. É verdade. Né? É. Se você for, muitos desses plantadores têm lá 3, 4 hectares de produção de morango, não é isso? Isso. E haja trabalho, viu? Haja mão de obra para dar conta. Você veja, na hora do plantio, mão de obra. Na hora da colheita, mão de obra. E uma mão de obra que tem que ser alguém que tenha balanço, né? Isso. Porque é agachado que se pega ali, o morango não é Haja mole, coluna, não. né, para dar conta. Eu vi ali o grande Rodrigo da Imater. Continua em Braslândia, então, né? Ele está na Imater, eu acho que ele já foi para outro lugar, mas ele continua como excelente técnico. E aquele produtor, aquele rapaz novinho, é filho de um grande produtor que ganhou vários prêmios de primeiro lugar na festa do morango. Eu vi como vai passando o bastão, né? As gerações vão passando para os filhos. Capaz que ele já teve diminuído e passando para o filho já dando continuidade. Isso é importante, né? Que a agricultura, a gente forma nossos filhos para passar o bastão. O produtor premiado também sofreu no começo, você viu ele contando? Contando, né? Não é fácil você botar uma cultura. Você me falou, por exemplo, que a uva agora já é um novo foco de Brasília. Só da região de Braslândia ou em outras regiões? De todo o DF. Que eu tenho a impressão que a região de Sobradinho e Já alguns tem, lugares ali já tem a deve ser produção. muito boa para a produção de uva. E a uva, que no caso do clima do DF, ela dá 2 vezes ao ano. E como no sul, que é o lugar mais frio, só dá uma vez. Ela dá uma safra e um tiquinho no meio da entre-safra, né? Nós visitamos vários lugares aqui que produzem uva no DF. Nós estamos fazendo agora um grande projeto. Nós já temos mais de 30 produtores que têm interesse de plantar, muitos da região de Braslândia, para diversificar a sua produção, né? Nossas terras estão ficando muito cansadas, então dá uma rotatividade à produção. Uma produção mais fixa, né? Que não vai explorar tanto o chão. Talvez não haja necessidade daquele rodízio. O morango é muito... A produção é muito intensa, não é constante. Você planta, daqui está passando. Você tira uma safra, a outra é substituída por quê? Se não tem espaço, vai quase no mesmo morango. E dá? Dá. E não traz eles plantam, problema, não? Às vezes, numa safra ou outra, eles plantam milho, faz uma rotatividade rápida, né? Para poder plantar. Mas eles não têm espaço para plantar outros lugares. Então, tem que ir rápido, trabalhar a terra. O produtor tem que ter consciência com o meio ambiente, né? E nós vamos trabalhar agora, essa semana lançou na CNA uma comissão, né, para ajudar o produtor. O hortifruti, flores, nós levantamos essa comissão para poder a gente dar mais uma... Nossa, antes de entrar na de flores ali, deixa eu me lembrar. Eu li uma reportagem muito recente, num dos nossos jornais, de que também a produção de maracujá está crescendo muitíssimo no Distrito Federal. Você tem noção disso ou não? Tem, está crescendo, agora eu não sei o tamanho do crescimento, mas tudo está crescendo. O Distrito Federal é o que consome 35% de fruta no DF. Então, assim, está crescendo muito e tem produtores interessados, tem produtor querendo investir e a gente está trabalhando. Até porque o que se consome de maracujá no Distrito Federal, quase 100% vem lá de fora. Quase toda a produção a uva vem 90% de fora, vem tudo de fora, a maçã, a pera, tudo que nós consumimos. O morango é que é mais intenso, né, a produção aqui no DF e a goiaba. Eu acompanhei uma das primeiras experiências com maracujá em Brasília, né? Foi na RG lá de Braslândia, né? Bem em frente ali onde era o Facíncra. O Chico, que era o produtor, né? Eu não vou falar o apelido dele, né? Eu não me lembro o sobrenome do Chico. Todo mundo conhece ele como Chico Tripa, acabei falando, né? O Chico fez essa experiência, gastou um dinheirão, né? Botou os postinhos, tudo direitinho, os arames,
né? Colocou a produção. Maracujá cresceu assustadoramente, lindo de morrer, né? Resultado catastrófico da grande plantação. Na hora da produção, ele perdeu praticamente tudo. Nossa. Foi o começo. E olha que ele estava sendo acompanhado por gente que acompanha sempre, tipo Emater, Embrapa e tudo mais. Olha o que é a experiência. Talvez não buscar o que você fez de visitar plantações de uva fora de Brasília. O Chico acho que não fez isso. Uma das primeiras coisas que ele deveria ter visto é que maracujá só aceita água no pé lá embaixo. E ele botou aspersão. A flor de maracujá, ela abre uma única vez. Quando o zangão, a abelha, o inseto vem e fertiliza, ela fecha. Aí pronto. Pronto. E ali vai nascer o maracujazinho. Ao botar água aspergindo, isso é um folclorezinho da população de Brasília aprendendo a produzir. Quando a água batia na flor, qual a impressão que ela tinha? Estou fertilizada. Tum, fechava e não abria mais. Resultado, ele não produziu 10% daquilo que pretendia produzir nos hectares de maracujá que ele produziu. Mas daí depois, evidentemente, eles devem ter descoberto tudo isso. Né? Há 20 anos atrás, quando eu fui para o campo, eu plantei maracujá. Só que a gente fazia aquela polinização com a mão, e acordava de manhã e ia lá nas flores, né? Então eu ia com a luva, fazia... de flanela, né? Fazia aquela polinização. E deu maracujá grande, bonito. Eu cheguei a estudar que eu pensava em plantar na minha chácara, né? Aí o que eles fazem? Fecha em mim aqui, maninho, né? Eles fazem uma dedeira, um dedo de luva, de, como é que chama? De flanela, que é o melhor que tem, certo? Bota uma aqui e outra aqui, ó. Aí, de manhã cedo, ela só abre de manhã cedo. E aceita a fertilização nesse horário. Aí você vai lá e faz assim, ó, nas 2 primeiras flores. Coloca o dedo lá dentro, faz uma troca. Certo? E você já fertilizou essas 2 flores. E depois você sai colocando nas demais flores abertas e está fertilizando. Até porque a abelha quase não fertiliza. É o zangão que é necessário, porque o zangão é maior. É maior, né? E às vezes não tem. E como é que você vai produzir zangão aqui em Brasília, né? Não tem como. Então, isso aí eu também já fiz. E deu muito maracujá. Deu muito, né? E você botou água no pé, lá embaixo. Claro, foi. Gotejamento? Foi. Possivelmente? A gente bota o gotejamento e a gente busca com aqueles que já estão plantando, já produzindo, visita um, pega a experiência de um. Sim, pega o sofrimento do de Chico outro. valeu para muita gente que amou aqueles pés de maracujá maravilhosos. Então, né? eu visitei aqui no Planaltina, o produtor de maracujá na época, ele até me arrumou as mudas, foi dele que eu tive as mudas. Então, assim, a gente não pode ficar no nosso entendimento, a gente tem que buscar. E hoje eu vejo tantos órgãos competentes, e o produtor querendo plantar da maneira do seu pai, da maneira do seu avô, mudou muito. Hoje tem que plantar com tecnologia, com responsabilidade, existe um meio ambiente, né? Hoje, agora vamos entrar um pouquinho na floricultura, né? Hoje Brasília é uma grande produtora de flores. Ela está começando, Quem imaginava isso, menina? Há tempos atrás vinha tudo, era da Olambra mesmo, né, na região ali de São Paulo, grande produtora, e chegava tudo muito caro em Brasília. Ainda acredito que seja 80% ou mais vindo de lá. Ainda vem. Mas nós estamos produzindo muito. Estamos. Eu estou agora levando 20 produtores em Olambra, né? Nós temos agora a Hortitec, para ver como produz, levar eles na fonte. Isso é importantíssimo. Nós temos a parceria do Senar, a parceria do Sebrae, que nos ajuda a levar esses produtores para conhecer, para ir lá na fonte das coisas, onde está a tecnologia, para trazer um pouco, porque o produtor ele não pode ficar só no seu espaço, ele não pode ficar só no seu campo, ele tem que andar, ele tem que ir atrás, ele tem que ir atrás do comércio, e ele tem que se organizar. Chegou a Olambra me parece que é uma porta aberta para ensinar, né? Uma porta, ali é uma feira maravilhosa, todo ano Não, que eles sabem produzir melhor do que ninguém. Mas você já chegou a algum contato para que eles recebam
os produtores que irão Não, contigo? o Sebrae, ele organiza tudo, a gente passa quase uma semana lá, visitando as estufas, visitando o plantio, além da feira. Então, ele fica ali uma semana dentro daquela tecnologia, ele sai de lá totalmente a mente aberta. Eles vão assim meio desconfiados quando está indo, mas quando volta, ele já volta querendo reproduzir daquela maneira que viu. Então, é preciso que a gente leve o produtor a buscar esse espaço. O grande produtor de Braslândia, de flores, você sabe quem é, não? Não, de flores não. Eu sei. É a família Paraná, menina. Ah, o Chico Paraná. O Chico Paraná. Eu sabia que ele era o maior, Na verdade, não. Conheço. na verdade, ele é meu né? sindicalizado. Chico é um parceirão. Chico é gente boa. É, eu não sabia que ele era o maior aí, É não. a Praxida, que é a esposa dele. Né? A Zaninha, que é a filha dele. É o Kiko, com a esposa. Que né? faz uma costela, uma delícia. Costela e aí dele eles é produzem maravilhosamente. Quando você for ao Ceasa, eles têm um espaço dentro do Ceasa só para flores e plantas, né? É isso, Central E aí Flores. eles têm lá, inclusive, esse espaço produzindo e é maravilhoso. Né? Central Flores. Eu tenho a impressão que o Chico ainda continua com o Rancho Paraná lá também. Continua. Com comida que só a Praxida sabe fazer, mesmo com as filhas e tudo mais, né? Meu Deus. Parabéns para ele, encheu o maior. a boca d'água, né? É bom demais. Braslândia, hoje, por exemplo, já que vocês estão fomentando para que o produtor busque iniciativas novas, mas que ele também se alimente de novas informações para produzir melhor. Certo. O agronegócio compete também à venda direta, os restaurantes funcionando. Claro. Vocês estão dando cobertura a isso? Nós estamos buscando, a Soja tem buscado toda parceria importante na vida do produtor, como a comercialização. O produtor que tem a sua dificuldade, eles procuram lá no Ceasa a soja, a gente caminha ele no próprio Ceasa também, já tem esse da alimentação escolar, que já dá muitas toneladas que entrega, e ainda tem aqueles que não estão aptos a entregar, que tem lá para vender na Ceasa. Nós abrimos agora, a federação abriu a feira do sindicato, da Federação e dos Sindicatos. Todo sábado pela manhã, é o pequeno produtor vendendo suas frutas e verduras, tudo fresquinha, muito maravilhosa a feira. Você está convidado a participar lá da nossa feira todos os sábados pela manhã. No próprio Ceasa? Lá na Federação, na Federação. 708, 908. Agora, na Ceasa, vocês aproveitam a pedra no fim de semana, não? Também, no sábado? Também. Que é o dia do pequeno produtor? Também. Que geralmente segunda e quinta-feira é o produtor que tem... O atacadista, né? O atacadista ou associação como a sua, grupo que leva a produção de todo mundo para vender no atacado, segunda e quinta-feira. Certo. No sábado também. No sábado é o dia... Do varejista, né? Do varejista. Mas tem produtor também lá no dia do varejista vendendo seus produtos. Facilitaram um pouquinho mais a vida de vocês, porque tinham botado estacionamento pago lá, afugentou todo mundo, né? É assim, a associação está lá para brigar pelos direitos dos seus associados, né? E a gente, nós queremos agradecer o governador por ter tirado esse estacionamento, né? Junto com o presidente que entrou. E vamos botando a casa em ordem, devagar a gente vai botando a casa em ordem. Né? Há que se fazer a casa em ordem. Se o governo não tomar consciência, muitos governos não têm noção do que a agricultura produz em termos de emprego no Brasil. Foi uma das coisas que você mais citou aqui, ó. É uma pequena propriedade, mas na hora de pegar o morango no pé lá... A família toda vai. Ou você... Não é na sua família, você ainda contrata mais algumas pessoas. Que eu tenho que contratar. Né? Porque se perder o moranguinho no ponto de ser colhido ali... No dia seguinte, ele já não... Se não tiver uma boa política no campo, os produtores vêm para a cidade, aí que vai aumentar o desemprego, né? Tem que ter uma boa política para permanecer eles, uma boa política com as mulheres que estão no campo. E a gente conta com o apoio dos governantes para isso. Nós estamos aqui para trabalhar em prol disso, junto com os governantes, para levar um apoio à produção. O Senar tem chegado junto? Tem. O Senar é meio que ainda, né? Ele surgiu depois de um SESC, depois de um SESI, né? Para fazer e desempenhar o mesmo papel junto ao meio rural. Ele tem sido um auxiliar? Agora que eu peguei a presidência do Sindiforte, então eu tenho contato direto com o Senar.
Já tem muitos produtores que já fizeram, aderiram ao ETG, a assistência técnica gerencial, porque o produtor também tem que aprender a fazer suas contas, saber se a sua produção está dando lucro. Então, o Senar é um grande parceiro no ATG e nós estamos aí inserindo os cursos no produtor para poder qualificar. E nós temos muita coisa a fazer ainda para o homem do campo. Nós temos agora a implantar eles a rastreabilidade, que tem que implantar. Então, existe muitas coisas a ser feito na vida do produtor rural. É muita coisa, né? Eu estava lendo. O Distrito Federal, para que você tenha ideia, tem cerca de 400 mil hectares de área rural, onde vivem aproximadamente 88 mil pessoas. São 19 mil propriedades rurais, caracterizadas pelo desenvolvimento de atividades agrícolas, organizadas por associações de produtores, né, cooperativas, conselhos de desenvolvimento rural sustentável, a Federação de Agricultura e Pecuária, que também você representa. E hoje nós estamos vendo, sabe, uma chegada para valer. Tem até uma frente, né? Criaram uma frente agora. Criaram. Até que, enfim, né? Demoraram muito para fazer isso. E quem é o presidente da frente é um produtor rural, vai ajudar a levantar essa bandeira, né? Sim. Hortaliças e flores. Eu faço parte dessa frente, eu creio que nós vamos fazer muita coisa boa e acontecer no meio rural. Hoje o produtor continua morando na propriedade rural? Continua. A maioria mora na propriedade rural. Como é que está a área de segurança para essas propriedades? A segurança, você sabe que todo o DF está difícil. Na área rural é mais difícil ainda, né? Então, como diz, está à deriva, né? Está inseguro no campo. Mas eu acredito que esses governos vão entrando e vão fazer uma boa política. Eles têm que olhar no geral, né? Não é só na produção, é na segurança, é nas escolas, é caminho das escolas asfaltadas. Tem muita coisa, tem que olhar, né, com carinho para a área rural. Tem zonas rurais aí que não se tem nem estrada ainda para valer. Estrada, né? Eu vi uma matéria agora, não sei qual foi a região, mas se eu não me engano é de Sobradinho, Planaltinho ali, ó, que os ônibus iam parar de correr e os meninos de famílias que trabalham e militam e moram na zona rural estavam sem condução para chegar na escola, né? Tomara que o governo tenha resolvido isso. Não tenha tirar, não, mas eu acredito que não. Eu acredito que os olhos do governo é sensível, né? A educação precisa cuidar dessas crianças, que é o futuro do nosso Brasil, né? As nossas crianças. A área federal. Nós citamos a ministra, uma mulher. Maravilhoso, né? Tereza Cristina. Tem a ver com a gente aqui? Ela tem trazido benefícios? Tem, inclusive nós estivemos com ela semana passada, foi o lançamento da Semana do Orgânico, eu estive lá prestigiando, né, os produtores de orgânico do DF. Eu estive com ela e falei, ministra, eu preciso que você ajude a agricultura familiar. A agricultura familiar hoje ela tem 20 mil reais para entrega por ano para merenda escolar. Isso tem 10 anos que ainda continua esses 20 mil. Aí eu pedi que a ministra olhasse com carinho, que aumentasse esse valor. A inflação aconteceu durante tudo esse aconteceu, tempo e aumentou o número de crianças, então, né? E tudo aumentou, combustível aumentou, mão de obra aumentou. E ela ficou de ver com carinho para aumentar esse valor. E é uma produtora, ela conhece, ela sabe onde é que ela mora mostrou, a necessidade do produtor. E ela mostrou para que veio, mostrou tanto do parabéns produtor agrícola a ela. como do pecuarista, né? E tanto é que agora, nesses dias aí, ela própria garantiu que o Plano Safra, que sempre começa no final de um ano e pega o início do outro, porque é plantio e colheita, ela garantiu que o Safra 2019-2020 será igual ou melhor do que nós tivemos 18-19. Coloca a ministra falando aí, por favor. O Plano Safra 2019-2020 terá pequenas inovações e focará na maior distribuição de recursos. De acordo com a ministra da Agricultura, o crédito rural se concentrou na mão de poucos produtores. Tereza Cristina revelou que foi pressionada pelo setor para colocar mais recursos no Plano Safra, anunciado pelo governo de Michel Temer. A ex-deputada disse que somente nos primeiros 4 meses de 2019 foram disponibilizados 8 bilhões de reais. Sem revelar valores,
produtores, a ministra da Agricultura afirmou que já tem a garantia do montante disponibilizado no ano passado. Não vamos diminuir o plano, ao contrário, né? O que a área técnica vem estudando e vem me mostrando é que nós teremos esses recursos mais distribuídos, né? Porque nós temos uma confusão entre o que é agricultura familiar e o que é assentamento do INCRA. Então, nós queremos dar, sim, mais acesso e mais crédito à agricultura familiar. Durante a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a ministra da pasta disse que o crédito rural tem se concentrado na mão de poucos produtores. Tereza Cristina sinalizou que vai rever o modelo utilizado pelo Brasil. Migrar de um sistema de crédito para um sistema de gestão de risco. Isso também é uma das coisas que o Ministério vem olhando com bastante preocupação e ver se para o próximo ano a gente já tem esse sistema de gestão de riscos mais aprimorado. E a prioridade no crédito, no seguro para os pequenos e médios produtores. A nossa agricultura cresceu muito e nós precisamos rever o modelo atual de crédito rural. Tereza Cristina ainda afirmou que a aprovação das reformas que tramitam no Congresso pode levar a um orçamento maior para o plano. A expectativa do Ministério da Agricultura é anunciar o Plano Safra no próximo dia 12. Tá pertinho. Tomara que anuncie Pois e que o dinheiro chegue na hora certa, né? Parabéns. Antes que o plantio aconteça. Porque o produtor tem que comprar semente, ele tem que plantar os insumos, ele tem que colocar tudo e haja dinheiro, né, menina? Dinheiro. Ela falou dos recursos, né, que é bem distribuído. Você vê, olha a preocupação dela. Os recursos, às vezes, não chegam na mão do pequeno, né? Porque é tanta burocracia. Então, a gente vê que precisa haver uma nova política. Precisa entrar com essa reforma fundiária urgente para dar a propriedade ao seu produtor, dar a legalidade para ele ir junto ao banco, te pegar o seu empréstimo, dar a sua propriedade como garantia, porque ele não tem nada para dar como garantia, nem a sua própria terra. Então, como é que está? Nossa, nós não entramos nesse mérito. Uma das lutas em Brasília era exatamente para que a propriedade fosse do agricultor. Aí existia aquela velha história de o arrendamento, e poucas eram as terras, tirando as do INCRA ali, que pertencia a cada produtor. Como é que está essa legalização hoje? o governo ele montou uma comissão, né, para poder trabalhar nessa reforma fundiária. Eu acredito que dessa vez agora vai sair, eu estou com esperança. Desde que me conheço por gente, eles estão montando alguma coisa e tentando o produtor entregar precisa. o título definitivo da sua propriedade como produtora e dos demais produtores. Porque na hora de buscar dinheiro no banco, você tem dificuldade. Não consegue. Você não tem Você não tem a garantia, né? Não tem. É atrás de avalista, que é difícil hoje. Então, assim, ninguém quer avalizar ninguém. Mas eu acredito que o Distrito Federal ele vai passar por um processo de legalização. E eu acho que, para não ter o fracionamento, a divisão de terras, tem que entregar isso na mão do produtor rural. Até porque eu acho grande que na mão parte, dele... né? Nós falamos tanto do tamanho da nossa zona rural aqui, mas ela foi muito maior. Foi muito maior. Hoje, grandes setores de Brasília que eram de zona rural foram transformados nos que nós chamamos aqui os condomínios de habitação. Ou seja, pegaram a propriedade rural, que eram quase sempre de 3, 4 hectares, como falou aqui a nossa entrevistada, e resultado catastrófico, dividiram em lotes, que já foram subdivididos, né? E acabaram virando zonas habitacionais. E Brasília não complicado comporta mais, né? Já tivemos crise hídrica. A pessoa todo o DF virar uma cidade, nosso cinturão verde acabar. Temos que trabalhar em prol disso e segurar o produtor no campo. E a única maneira de segurar é dando a sua propriedade, dando a legalidade da sua terra. E graças a Deus parece que agora não vai faltar água, né, menina? Vai não. Né? As nossas represas, inclusive a nossa lá pertinho. Delita, né? Já está jorrando água e tudo mais. Até Santa Maria, que demorou um pouquinho mais, também, né, chegou ao seu limite. Isso é muito importante. Para a gente arrematar, o que é que está faltando ainda para que a agricultura e a pecuária em Brasília? Nós quase não falamos de pecuária, até porque em Brasília se milita mais com pequenos animais. Né? O que está faltando? É a boa política.
a boa política, ela tem que começar lá do governo federal e vir descendo as escalas e caindo na mão certa de pessoas certas. Eu estou muito animada esse ano de saber que a nossa liderança feminina está lá nas bancadas. Eu estou muito confiante de saber que eles vão olhar com outro olhar para a agricultura, não é desfazendo dos homens, não. É porque a mulher é sensível, ela é sensível. E saber que a ministra é uma produtora, que tem uma presidente do Emater também, que é uma mulher, eu tenho certeza que esse ano o produtor vai estar mais protegido. E a produtora também. Também, claro. Sucesso. Obrigada. Que vocês consigam realmente realizar todo. Sabe, é importante, quando eu falo em legalização das terras rurais, gente, faz 50 anos que estão tentando fazer isso, não conseguem. Nos últimos 20 anos, tentaram de todos os meios possíveis e imagináveis, não conseguiram. Para o produtor, isso é de suma importância. Ele não consegue chegar num banco e tirar um empréstimo se a propriedade não for dele. Eu creio que o maior legado do produtor rural hoje é deixar a sua propriedade para os seus filhos, passar isso para as novas gerações que estão chegando. Tem muitos jovens já no campo, muitos jovens que veio para a cidade, estudou, formou e voltou para a sua área rural. Inclusive aquele filho do produtor, ele formou na UNB, agronomia, e voltou para o campo. Então, assim, o trabalho no campo, ele é forte. Então, temos que olhar. Então, eu estou aqui como presidente do sindicato, como ASFOR, para ajudar o pequeno produtor, para ajudar o produtor rural em todas as suas dificuldades, na produção e na comercialização. Olha, assim como já temos a festa em Braslândia, né? Do morango, da goiaba, daqui a pouquinho virá a festa da uva, claro. Daqui a pouquinho virá a festa do maracujá. Não falamos de Planaltina, grande produtora de pimentão. Pimentão, Brasília chega a botar para fora, mandar para fora o pimentão que nós produzimos aqui na região de Planaltina, DF, e de altíssima qualidade, não é mesmo? Olha, se quiser produzir, tem como produzir. Se o governo, não vou dizer ajudar, não, se ele chegar na hora certa, com o dinheiro certo que será reposto pelo agricultor, pelo pecuarista, vai acontecer a coisa certinha. Bato palma para a Tereza Cristina, se esse dinheiro chegar agora, né, sendo aprovado dia 12, como disse lá, e chegar no mês que vem, vai chegar na hora certinha de comprar insumos e sementes e promover os plantios que vão produzir a maior safra no ano que vem. E aí a gente vai contar, opa, cresceu tantos %. Isso é maravilhoso. Obrigado por ter vindo. Eu acredito que a ministra vai lançar dia 12, porque ela mostrou que é uma mulher de vibra, ela mostrou para que veio, isso aí a gente fica esperando que o dia 12 tenha um grande lançamento do plano de safra, né? Vou fazer um convite para ver se ela vem aqui conversar com a gente. Isso. Tá bom? Tá bom. Como deputada eu já a conhecia. Então, né? Agora, como ministra, certamente ela terá a mesma disponibilidade, apesar de tantos compromissos, porque hoje ela serve ao Brasil inteiro como ministra da Agricultura, e a gente torce por ela. Encerrando o programa, estou agradecendo aqui a presença da Sandra Vitoriano, presidente do Sindifor e também da ASFOR, e também da FAP, né? Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. Eu citei, por exemplo, a propriedade do Chico Paraná, que produz flores, né? Eu citei o Chico, citei a Praxida, citei a Zaninha, citei o Kiko, né? E esqueci da Marcinha, né? Que é a mais novinha deles. Mais novinha. Não é mesmo? Mas já está corrigido. Grande abraço. Obrigada, gente. Obrigado. Produtores de Brasília, continuem nessa fé. E olha, só quem tem as mãos calejadas de fazer o que fazem pode realmente dizer, nós produzimos. E de altíssima qualidade. Parabéns a vocês. Grande abraço.